Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste terceiro domingo da Páscoa, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho apresenta outro relato da ressurreição de Jesus. Jesus que ressuscitado
se coloca a caminho com os discípulos. Esse evangelho é muito belo porque ele nos mostra a dinâmica da relação de Jesus conosco. Jesus é aquele que entra suavemente na nossa vida. Ele entra e caminha ao nosso lado. Ele caminha, ele entra, ele participa das angústias, das dores, dos sofrimentos e aos poucos ele vai nos ensinando a dar sentido, a enxergar cada detalhe, a perceber cada situação ali. Ele nos mostra, nos ensina que muitas das situações que passamos, que enfrentamos, nós precisávamos passar. E assim como os discípulos de Emaús, nós somos convidados a pedir a Jesus que fique conosco. Muitas vezes nós temos a tentação de viver a nossa vida sozinho, de enfrentar os dramas internos sem nenhum auxílio. Portanto, peçamos que Jesus fique, que Jesus permaneça conosco nas dificuldades, nas angústias, nos sofrimentos, que Ele nunca nos deixe, mas que Ele nos ensine dia após dia a dar novo sentido a cada detalhe, a cada angústia do nosso coração. Ó Jesus amado, neste dia, o único pedido do nosso coração é que o Senhor fique conosco na caminhada da vida, nas angústias pelas quais passamos, nos sofrimentos que surgem pelo caminho. Não nos deixe, porque sem o Senhor nós caminhamos na tristeza, nós caminhamos perdidos. Mas quando o Senhor permanece junto de nós, os nossos olhos se abrem, o nosso coração é inflamado com a alegria da Tua palavra, da Tua presença. Por isso, Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar